Eu passei a noite inteira acordado tentando entender como que o BOPE entrou dentro do Complexo da Penha, se infiltrou na Serra da Misericórdia e conseguiu fazer uma das maiores operações contra o crime naquela região. E a realidade é que foi uma operação muito bem planejada e muito inteligente também por parte da polícia do Rio de Janeiro. E eu tentei colocar isso tudo no mapa para vocês entenderem também tudo com imagem geolocalizada e aquele padrão de qualidade que você já costuma ver aqui no canal. Velho, primeira vez que eu vejo um tipo de conteúdo nesse padrão aí, velho. E só pra você ter noção, o BOPE tava infiltrado dentro da serra há pelo menos uns 2 dias. Eu já vou te explicar essa situação. Eu me chamo Órfão e guerra é guerra. O cara tá manobrando, bora ver o que é que tem. Muita coisa a ser dita no vídeo de hoje e eu espero não esquecer nada, mas tem muita informação. Vou tentar falar a respeito das táticas, tanto do BOPE quanto dos criminosos que tentaram utilizar, porque no final das contas os criminosos se perderam ali. Você vai perceber isso ao longo do vídeo, que eles se perderam em algum momento e não conseguiram concluir tática nenhuma. No final das contas eles apenas falharam e acabaram se entregando para a polícia. A primeira coisa eu quero te mostrar justamente a rota de fuga. Isso daqui é uma parte importantíssima para entender todo o contexto. Então a primeira coisa é isso daqui. A rota de fuga que os criminosos estavam utilizando era justamente essa daqui, que foi captada por drone, e eu trouxe a geolocalização aqui, eu já te mostro. Os soldados do crime, eles correram para essa região de mata. O que você já deve pensar... Aqui, tropa, aqui tem uma fábrica atrás, né? É que o BOPE já tava esperando ali, ó. O BOPE já tava... Olha lá onde o BOPE tava, velho, lá em cima. Ali há muito tempo esperando justamente esse tipo de movimentação. Isso daqui foi captado pelo drone e, dado as imagens aí, a CNN, eu quero que você preste bastante atenção na estrada que temos aqui, né? Uma estrada sinuosa que fecha numa curva e temos uma construção aqui no fundo. E na É uma construção. Eu falei fábrica. De onde que eu tirei fábrica, né? CNN, a imagem de drone, é justamente a mesma estrada sinuosa. Caraca, igual, tropa, igual. Nós aqui, ó, é a exata mesma estrada, e também temos a construção também ao fundo, uma outra estradinha aqui também. E é justamente a imagem que a gente está falando, e aí você consegue perceber que os bandidos, eles vão correndo por toda aquela região e estão ali, né, segurando vassouras, não sei exatamente o que eles estão segurando, vassouras com bandoleiras e uma... Caraca, tá de sacanagem, né? Segurando vassouras. Uma coisa interessante também que é mostrada aqui no meio do vídeo é uma moça que ela também está segurando uma vassoura com bandoleira. Ali, ó, essa moça, ela também está segurando uma vassoura com bandoleira. Vassoura com bandoleira, ó. Como você pode perceber aqui na imagem. Eu não quero problema com ninguém, então para mim eles estão segurando apenas vassouras. Eu não quero... Entendi a referência. Não tem um tipo de problema, pessoal, com isso daí. Então eles, segurando vassouras, foram direto pro BOPE e não sabendo da informação que o BOPE estava esperando eles ali sem câmera, com a câmera desligada. E eu já quero te mostrar por que a câmera estava desligada. O BOPE, para conseguir chegar... Ué, descarregou, pô, descarregou tudo. Essas posições, de acordo com alguns trajetos aqui que eu tracei, e eu não vou mostrar para os senhores, para o BOPE chegar nessa região foi cerca de 10... é melhor não mostrar para não entregar a inteligência, né? Boa. 10 até 12 horas caminhando e levando equipamentos pesados. Aí você pode perguntar, cara, será? 12 horas, óbvio, operações especiais, eles têm todo um trabalho de inteligência e eles não chegam marcando a posição. Eu sou fuzileiro naval, eu tive treinamentos nessa área, eu fiz operações ribeirinhas e eu posso te confirmar que acontece, tá? São aí 10, 15 quilômetros, 20 quilômetros de distância do ponto principal que você tem que andar em marcha carregando o equipamento pesado, armamento, munições e se deslocar com antecedência. Então 12 horas, 20 horas antes, até 24 horas, 2 dias com antecedência até chegar no local, tropa, para realizar ali, propriamente dito, o assalto que a gente fala, que é aquela tomada de ação ali para finalizar o objetivo, a conquistar aquele objetivo, seja uma missão de reconhecimento, seja uma missão propriamente dita igual do BOPE aí, onde eles ficaram realocados em pontos estratégicos e aguardando aí o inimigo se aproximar para poder emboscá-los. E você tem ideia de
quanto que é a bateria, de quanto tempo dura a bateria de um soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Bateria que ele fala o quê? Da câmera? 12 horas. Caraca. Então, quando o BOPE chegou nessa localidade, na Serra e do Milagre, da Misericórdia, perdão, já não tinha mais bateria. E aí, naquele momento, os criminosos iriam enfrentar soldados, caveiras. Imagina, sem bateria, sem nada. Sem ter uma câmera para registrar os últimos momentos daquele confronto que iria acontecer com o BOPE. Então vocês imaginam o que deve ter acontecido. Agora, tropa, olhando do alto aqui, velho, olha só. Eles abriram linha, né? Ficaram em linha, tropa, na posição, aguardando aí criminosos saírem aqui e entrarem para a mata, né? Fugirem para a mata. Porque aqui ó, é o quê? É outra favela aqui, não é? Desse lado aqui, ó. Eu acho que sim. Há alguns relatos aí que eu não posso confirmar de que o BOPE... Aqui, essa imagem ilustra muito aqui, ó. O BOPE. Olha a posição em linha, a favela tá aqui, o plano de ação tá aqui, as tropas da Polícia Militar e da Polícia Civil aqui estão empurrando, né, os criminosos para vir se evadirem pra mata e aqui... surpresa, né? O BOPE teria utilizado armas brancas contra o pessoal também que entrou nessa serra. Então, armas brancas aí, e nem se sabe como exatamente o BOPE pode ter utilizado. Para aproveitar, né, falando da rota de fuga, temos outra imagem também que mostra justamente esses criminosos utilizando a mesma rota de fuga, e você consegue perceber que até aquele presente momento eles não faziam ideia de que o BOPE estava esperando eles ali no meio daquela serra. E aí eles estavam ali se acumulando. A gente tem, pelo menos uns 15 criminosos aqui nessa região tentando fugir daquela região da Vila do Cruzeiro. Tropa, tem um vídeo que eu soltei aqui no canal que mostra de cima a imagem exclusiva de drone, velho. Aí mostra todos esses criminosos evadindo por aqui, ó. Eles estão sem estratégia, sem nada, estão só querendo fugir, irmão. Após essa operação Eles já perderam aqui o combate, trocaram tiro pra caraca. Obviamente que muitos deles aqui, a grande maioria esmagadora, nesse momento agora não tava com contato não, mas quando viram os policiais atiraram, porque tem imagens de drone onde tem uma patrulha, na verdade uma tropa deslocando ali uma esquadra ali mais ou menos de tiro. Os dois policiais são alvejados, são feridos, então eles se entraram pro confronto mesmo dentro da mata. E aí eles correram, caíram no colo do BOPE sem câmera alguma. E por que eu disse que o BOPE estava infiltrado aqui há pelo menos 2 dias? Caraca. Novamente, para conseguir entrar numa região dessa, você precisa de informações extremamente privilegiadas. Para você conseguir informações privilegiadas, você precisa de soldados no terreno. E aqui é uma conclusão lógica minha. Ou seja, uma equipe de recon, ela precisou vir pra cá pra analisar tudo e detalhes, sem ser plotado, né? De que os soldados eles já teriam infiltrado aqui há pelo menos 2 dias, já estavam comendo e bebendo no território, porque precisa de informação privilegiada. Para você conseguir passar um batalhão naquela região, você precisa saber aonde que os criminosos estão olhando e aonde que os criminosos não estão olhando. E você precisa de observadores, precisa de unidades de reconhecimento que vão estar ali dentro daquele território pelo menos alguns dias antes. Então é mais ou menos o que eu imagino. E são suposições lógicas, não tem nada confirmado e provavelmente nunca vai ter esse tipo de confirmação por parte do BOPE. Não, mas é bem provável que haja isso mesmo, porque você chegar de sopetão ali sem nenhuma informação é sinistro. Dificilmente acontece uma operação dessa forma. Precisa ir uma equipe de recon, mesmo que seja reduzida, então uma tropa especial. Provavelmente eles foram na parte da noite, porque na noite a visibilidade ela é reduzida e aí é mais fácil de você entrar e se infiltrar do que na parte durante diurna, né? Período diurno, durante o dia ali. E aí com isso, no meio da noite, alguns batalhões, mais soldados tiveram que entrar e lotaram nessa região aqui, lotaram de soldados. Agora eu pergunto por onde eles vieram, né, tropa? Sinistro. Do BOPE nessa localidade. A mídia, inclusive... O próprio governo, ele diz a respeito, né, de um muro do BOPE, se não me engano é assim que eles estão chamando, que vem desde essa ponta até a outra ponta da serra da... Eles literalmente abriram em linha aqui, ó, e ficaram toda a tropa do BOPE aguardando aí, meliantes, né? Misericórdia. E é justamente a rota de fuga, ó, como você consegue perceber, que é justamente onde os criminosos batem. Eles fazem a curva aqui, que é para entrar pro complexo do Alemão. Entendi. E aí novamente você já deve...
Desse lado aqui, tropa, ó. Desse lado aqui onde tá a minha seta, cadê? Estão vendo aí? Imaginar o que aconteceu. Aqui, ó. Essa área, vindo pra cá, atrás da minha câmera, tem um complexo do Alemão. Sinistro. Eles queriam fugir pra passar pra outra comunidade. Os soldados estavam sem câmeras, os criminosos estavam segurando ali vassouras e eventualmente entraram em um confronto com o BOP que estava acontecendo ali. E aí depois a população foi lá e resgatou alguns desses criminosos que caíram dentro dessa região e aumentou o número, até onde se sabe, né, de baixas dos criminosos, foi de 121 caídos, tá? 121 caídos, 118 armas que foram apreendidas até o presente momento. A operação envolveu cerca de 30 blindados e 2.500 homens. Aí. E eu anotei aqui justamente para não esquecer. Foi complexo ou não? Dizem que é a operação mais complexa e histórica aí de operações militares aqui no Rio de Janeiro, né? E a operação era justamente essa, com o BOP infiltrado ali há alguns dias e sem câmera ligada, no meio da noite. Eles já estavam aqui. Os outros soldados, né, da polícia do Rio de Janeiro, tanto a polícia civil quanto a polícia militar, fizeram um cinturão nessa região. Então eles fizeram um cinturão que tinha o objetivo principal empurrar justamente esse pessoal. Alguns deles ainda acabaram fugindo desse. É a tática de martelo e bigorna, né? É que você coloca tropas para poder afunilar no terreno e fazer com que o inimigo eles só consiga se evadir por um local exclusivo. Então esse local é um local predeterminado pela tropa. Na inteligência, no planejamento da operação, eles já mapearam isso aqui, tropa. Com certeza já mapearam tudo isso aqui, ó. Ó, vou colocar tropa do choque aqui, polícia civil aqui, os batalhões aqui militares. Então a gente faz todo um cerco nesse terreno para que nenhum criminoso ele venha por esse local. Então a gente empurra todos eles para justamente para essa posição. Qual posição? Para a posição onde estava aqui o BOP. Então foi uma operação muito planejada. E outro detalhe, fazendo isso, eles tiram o foco do tiroteio, do confronto dentro da favela. Então eles empurram para a zona onde eles querem, para a zona de mata, e aí evita que aconteça um tiro acidental, um cidadão ali, trabalhador, morador ali da favela, seja alvejado, né, receba aí um tiro, uma bala perdida, alguma coisa do tipo. Então, cara, foi muito bem planejado até para não evitar danos colaterais para a população. É óbvio que o confronto teve dentro da favela? Teve, porque teve tiro vindo dos meliantes, dos traficantes, e a polícia ela reagiu. Então teve esse confronto direto. Mas, graças a Deus, né, que não teve óbitos ali do cidadão de bem, né, da população civil. Esse cinturão e conseguiram se desviar, né, do BOP ali, mas mesmo não sabendo dessa informação. Mas de um lado aqui, ó, como os senhores conseguem perceber, não sei se vai dar para ver, mas aqui é o Morro do T. Aqui, ó. Do terceiro, né? Eu não vou, acho que o YouTube não vai permitir eu falar o nome. Ah, entendi, cara. Aqui nessa região já era outra zona. Quem mandava já era outro, né? Que ele falou aí, eu não vou repetir também. Então, cara, não tinha como eles fugir pra esse lado. Eles poderiam vir por aqui. Então, quem tava nessa região aqui, tropa, conseguiu se safar do BOP, que tava aqui, ó. Ah, mas o BOP poderia ficar aqui. Difícil, porque aqui não era mais região de mata, aqui é aberto, aqui não era, entendeu? Exposto, aqui já pega aqui favela, aqui, ó, comunidade também. Então a única região que o BOP poderia ficar no terreno sem ser plotado, sem ser notado aqui no terreno, é aqui nessa região. Então eles conseguiram espalhar na medida do possível, sabendo que aqui poderia ter algumas pessoas, alguns criminosos que iriam fugir por essa área. Cara, quem saiu por aqui, Deus deu uma segunda oportunidade pra esse cara mudar de vida, tá? Quem veio por essa região aqui, ó, Papai do Céu ainda deu uma segunda chance. Falando assim, ó, ou se arrepende ou não vai ter mais chance, hein? Mas aqui é o Morro dos Terceiros. E aí, não tem como você ir muito lateralizar nesse tipo de movimentação aqui, mas alguns desses soldados conseguiram fugir para aquela região. Só que o pessoal aqui, ó, da polícia militar e também da polícia civil começaram a fazer um ataque convergente para tentar empurrar
esse pessoal. Boa. E conseguiu. Tanto é que eles fazem a quebra do sistema defensivo, né? O teórico sistema defensivo que eles estavam fazendo, que também envolve diversas camadas aí, seja, né, as barreiras ali no começo, e aí depois eles fazem uma defesa circular, né? Uma defesa meio que em profundidade também que acontece ali. Mas no final das contas acaba quebrando. E o que é que os criminosos utilizaram aqui? Bora ver, tropa. Sinistro, hein? No começo aqui, né? Já no comecinho, na entrada da favela em si, eles costumam fazer esse tipo de defesa circular. São pelo menos aí, vamos dizer, um grupo de pelo menos de 10 a 50 soldados que fazem esse tipo de vigília em diversos pontos. E aqui eu tentei mudar um pouquinho a visão, porque eu acho que fica até mais fácil de perceber. Ó, o Choque tá por aqui, eles fizeram a infiltração por aqui, o Choque também fez a infiltração. Um parênteses aqui, tá? O trabalho desse cara foi sinistro, sensacional, velho. Parabéns aí ao canal Guerra é Guerra, tá? Porque fizeram um trabalho excelente, velho. Caraca, padrão. Do outro lado ali e a polícia por aqui. E aqui dá pra você entender, os criminosos geralmente... Olha a dificuldade que é no terreno. Altura, escadaria e atalho, beco, vielas, janelas. O policial tem que estar atento a todos os detalhes, velho. Eles fazem uma... E ainda ter todo o cuidado pra não acertar um cidadão, né? Um morador. Divisão de pontos estratégicos. Enquanto que os criminosos, eles só atiram, irmão. Quer nem saber. Estratégicos para justamente essa defesa circular. Então eles pegam os pontos mais altos da região e eles ficam ali operando naquela localidade. Ó. Então eles ficam ali nos pontos mais altos. Isso daqui parece meio óbvio já, por assim dizer. Só que no meio do fogo, dos tiros mesmo, eles tentam aplicar uma tática de fogo cruzado que foi ensinado aí, teoricamente, aí eu não posso afirmar nada, né? Mas... Quem que ensinou? Quem ensinou? Eu tinha lido que a Polícia Federal tinha confirmado isso em alguns depoimentos, que eles gostam de fazer a tática de fogo cruzado que supostamente foi ensinado aí. Velho, olha só, deixa eu explicar. Por outros membros de outras organizações, como as Farc e organizações de mercenários também. Então, eles fazem fogo cruzado, que é justamente pegar um ponto em específico, que é uma rota de entrada da polícia, e olhar eles em diversos pontos. Mas isso daqui, ele geralmente é acompanhado por 3, tá? Então, são 3 pontos diferentes que fazem a mesma localização, tá? A vigilância da mesma localização e faz aí, né, um ataque, uma defesa que a gente chama de defesa circular, que é bem comum, era bem utilizada pelas Farc e agora foi adaptada para ser utilizado pelo morro. Tropa, deixa eu voltar aqui, mas olha qual que é a dificuldade, né? Imagina, a tropa, ela tá avançando por esse caminho, aí você tá sendo surpreendido por tiros pelos flancos, direita e esquerda, e ainda frontal. Imagina a dificuldade que é você abrigar aqui e ainda ter que combater os fogos inimigos e evitar ser alvejado. Então imagina a dificuldade da tropa, velho. E a complexidade que é a adrenalina que é no terreno, né? Teoria é tranquilo, mas no terreno, adrenalina, velho. É agradecer a Papai do Céu porque os anjos do Senhor estavam cuidando aí dos nossos policiais, né? Bem utilizada pelas Farc e agora foi adaptada para ser utilizado pelo morro. Choque vem avançando e o Core, né, também vem avançando, a Polícia Civil também, todo o batalhão ali da Polícia Civil vem avançando, inclusive o Core. E aí você percebe que em dado momento tudo isso aqui quebra. E aí isso daqui é confirmado pelo vídeo do Factual RJ, que vai ser uma das fontes aqui que eu mais utilizo. Outro detalhe, Factual RJ, cara, se você não assistiu, tem um vídeo até que eu soltei aqui, dando os devidos créditos aí ao canal Factual RJ, assiste aí, porque esse jornalista, ele faz um trabalho extremamente perigoso, arriscado, mas um trabalho excelente. Então o Factual RJ, ele mostra aqui no meio do caminho que o pessoal que deveria estar dividido, os criminosos que deveriam estar divididos naquela região, eles se aglomeraram, que é justamente a pior coisa que você pode fazer nesse quesito, mas é justamente uma quebra de tática. Então os criminosos que teoricamente estavam separados em diversos pontos, eles tentaram fugir para o mesmo ponto, que era aquele ali, ó. E aí com isso, fazendo a mesma rota e tentando buscar o mesmo caminho, eles acabaram se aglomerando em um ponto só, eles se encontraram no mesmo local. A polícia, tanto a polícia militar quanto a polícia civil, identificaram esse pessoal e ali já tem uma das primeiras baixas, que é a mais reconhecida também que aconteceu, que foi a da Penélope, se eu não me engano.
É uma das que mais bombou aí, né, ultimamente, no dia de ontem. E eu... Tropa, mas essa guerreira aí que ele falou, não teve a notícia agora, aí me confirma aí se eu tiver enganado. Não teve a notícia que ela tá viva, né? Parece que foi fake news, sei lá. Ela apareceu nas redes sociais falando que tava viva, ou é outra guerreira, é outra mulher? Aí eu não consigo dizer, afirmar aqui. Fala aí se você já tá por dentro do assunto aí, qual que foi? Essa menina realmente morreu, ou essa que eu tô falando não houve morte? Foi um fake news. Recomendo que você nem veja. Mas a primeira baixa acontece. Eu não consegui identificar exatamente onde aconteceu, mas se eu não me engano foi por aqui, tá, meus senhores? Caraca. Foi por aqui porque foi numa rua já sem saída. Isso é o que, tropa? É Google Maps Street? Porque, cara, olha o padrão, velho, mostra tudo, né? Eles não conseguem fazer, né, nenhum tipo de operação. Eles ficam sem saída e aí começa uma troca de tiro por ali e de repente eles decidem se render. E aí tem essa imagem aqui, ó, vamos lá, ó, na minutagem que eu te mostro aqui, do factual 28 e 25, justamente aqui. Vamos ver em qual desses vídeos que aparecem. Caraca, olha a mata aí, tropa. O BOPE já tá próximo por aqui, hein? 28 e 25. Esses prisioneiros aqui agora, né? Esses criminosos que foram presos, eles são identificados. E aí eu já localizei isso daqui justamente por causa da Drogarias Barato e também da Peixaria do... A galera se rendeu. Teve uns que se renderam, tá vendo, tropa? Então já quebra aquele discurso, né? Que a polícia foi só pra fazer o mal e tirar a vida e não sei o quê. Não. Quem se rendeu foi preso e vai passar pelo devido processo legal, vai ser julgado e condenado. Cruzeiro, e aqui você pode ver que eles se aglomeraram aqui. Eu não sei se eu vou poder mostrar alguma coisa aqui, eu também não quero tomar nenhum tipo de strike. E não sei como é que é o factual, ele age, né, com o seu conteúdo. E aqui você pode ver que eles fizeram a pior coisa que eles poderiam fazer, que é justamente se aglomerar em um local. E só falando de estratégia aqui, tá? Não tô dando nenhum tipo de dica para eles, mas foi um erro ali, né, operacional, que é bem óbvio que iria acontecer. Foi forçado, né? A inteligência e o planejamento foi forçado para isso. Colocar eles numa situação onde eles não tinham opções a não ser de se render. Obviamente que teve uns que quiseram ir pro confronto e perderam as suas vidas, né? Mas quem tava ali sem nenhuma opção para fazer mais, a única opção que existia era se render. Então a polícia fez de forma proposital. Trouxeram ele para a região, fizeram todo um cerco, né? Um arco, e aí forçaram todos os criminosos, pelo menos a maioria deles ali, a se renderem, entregarem seus armamentos e passarem pelo devido processo legal. Irão passar, né? Mas aqueles que não quiseram, eles foram pro confronto e bateram de frente aí com uma das tropas mais letais do Brasil, mais perigosa do Brasil, o BOPE, né? De um lado, a gente tem soldados que realmente são especialistas no que fazem, trabalham para isso. A Polícia Militar do Rio de Janeiro, que vive todo dia aquele confronto, sabe? Exatamente duas coisas que eu quero dizer aqui, tropa. Aqui, ó, Factual RJ. Depois vocês vão lá e se inscrevam no canal deles. Os caras são realmente padrão demais. E outro detalhe, PEMERGE. Ano que vem vai ser edital da Polícia Militar. Se tiver algum louco, algum guerreiro determinado, que assim, é meu sonho, eu quero ir. Cara, eu recomendaria você pensar bem. Se realmente você quiser, aí... Temos aí preparatório, tá? Porque ano que vem vai ter edital, o governador do Rio de Janeiro já falou. Então se quiser estudar, preparatório tá aqui na descrição, comentário fixado para você poder estudar com o nosso preparatório, sabe o que tá fazendo? E do outro lado a gente tem pessoas que tiveram até algum tipo de treinamento, mas não tem a disciplina para manter o treinamento e fazer aquilo lá funcionar. E aí eles se aglomeraram em algum canto e sim. Irmão, na hora do vamos ver, tem que ter controle emocional, cara. Os policiais profissionais, né, eles estão totalmente treinados, eles treinam isso diariamente, então eles já estão habituados também pela experiência do confronto, entendeu? Aqui é só menino novo, cara, só o cara jovem, tem todo o futuro pela frente, o cara inexperiente às vezes, entra pra esse mundo achando que vai se safar na vida, mas não vai, cara, isso aqui é só o caminho errado. Inclusive, que se você tá assistindo esse vídeo, irmão, pensa bem, estuda, entra pelo caminho do estudo, a tua mãe e teu pai sempre te orienta, te dá conselhos de vida pra você poder estudar, ser alguém digno, de bem, trabalhador. Não vai por esse caminho fácil não, que o caminho fácil só leva para dois lugares, ou morte, cemitério, ou
cadeia, cara. Só tem duas consequências, ou cadeia ou cemitério. Então pensa, irmão, para um pouquinho. Não precisa você ser polícia, não precisa você passar em um concurso das carreiras militares. Estuda para uma outra coisa, faz um concurso nas carreiras administrativas, constrói tua família, irmão. Investe em você, ouve o teu pai e tua mãe, honra teus pais, que você vai conseguir prolongar a tua vida, você vai ter uma vida digna. É melhor você receber o teu salário mensal de forma digna, pelo seu trabalho honesto, do que você ir para esse mundo que talvez pode te dar um retorno financeiro rápido, imediato, ostentação, mas no final vai te levar aí à perdição, à ruína. Então pensa bem, reflete um pouquinho sobre essa mensagem, tá? E aí, geolocalizado é essa região aqui que eu também vou te mostrar. A Peixaria do Cruzeiro fica pra cá, ó, dá até pra ver, ó. A drogaria mais barato por aqui, ó, dá até pra ver na imagem que eu trouxe aqui pros senhores. E a Peixaria do Cruzeiro fica pra cá, se eu não me engano. Então eles descem todo esse morro aqui, tem algumas regiões que são cobertas aqui, vira uma bagunça pelo mapa. Imagina atravessar isso aqui, velho, o policial operando aí. É extremamente complexo, velho. O que eu estou trazendo aqui. E eles descem todo o morro. Aqui, antes disso, o factual ele já mostra no começo o que estava acontecendo ali com o pessoal que tentou correr, que estava trocando tiro com o BOPE. E o factual, ele estava mais ou menos por aqui. Eu quero que você identifique nessa posição, graças a essas 3 torres que temos de Cadê? subestação elétrica nessa localidade. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Tá aqui, ó. Temos 3 torres de subestação elétrica, como vocês podem ver, mesmo que ela esteja toda quebrada aqui no mapa, dá para entender que é uma torre de subestação elétrica. E aí, o BOPE já tava aqui, velho, só aguardando. O factual, ele estava mais ou menos por aqui, se eu não me engano, tá? E ele consegue ver exatamente ali, né? Ele tá no chão, obviamente. E ele consegue ver essas 3 subestações de Factual é muito brabo, velho. energia. E é nesse momento, era no momento que eu já tinha colocado aqui, ó. Nesse momento aqui. Dá pra ver, né? As 3 subestações de energia logo acima do morro. E aqui eu vou ter que deixar a imagem em preto, porque eu não sei se eu vou tomar algum tipo de strike. Então eu vou deixar só o volume para os senhores entenderem o que tá acontecendo ali do outro lado do morro com aqueles criminosos que tentaram fazer uma rota. E nesse momento estão enfrentando a caveira sem câmera. Bom, ali começa o confronto. 762 cantou, hein? Aquele confronto, ele não termina antes das 8 horas, pelo que se sabe de informações de campo aí dos próprios moradores. Então o confronto foi até as 8 horas. Começou de tarde e foi até as 8 horas. Aumentando ainda mais o número de baixas que aconteceu dentro da Serra da Misericórdia. E aqui tem outra imagem também geolocalizada do factual, que eu acabei achando por engano, eu coloquei por aqui, eu acabei achando sem querer, e aí eu já coloquei ela aqui, que é justamente do minuto 47:28, que eles vão fazer um assalto ali, aparentemente, né, contra uma casa. E aí a polícia, né, está ali, ele está logo atrás, e aparentemente tem um criminoso segurando um fuzil naquela região ali. Eu não sei exatamente se eles rendem ou se esse criminoso tenta resistir. Ele tá justamente... essa parte eu vi, tropa. Eu também não sei se foi preso, mas né, nesse momento que o factual tava, os policiais mandou ele voltar. Volta, entendeu? Pra não filmar nada. E aí o resto é história, né? E ó, você consegue perceber que ele desce, né, as escadinhas ali, para numa posição aqui atrás e o criminoso tá dentro de uma casa aqui. Ok, então só para mostrar que eu trouxe essas imagens geolocalizadas para vocês, ó, vamos ver lá no começo para entender, ó, os senhores conseguem ver o quadradinho aqui, a escada e tudo mais. Então esse quadradinho foi o principal, mais fácil aqui para mim identificar. Eu quero salientar que essa operação ela começou muito antes do que a gente imaginava. Há relatos aí, né? E aí eu não vou confirmar, são novamente deduções lógicas aqui, de que os confrontos que vinham acontecendo anteriormente a essa operação era justamente para deixar isso gravado na mente dos criminosos, que a situação era uma situação fácil, a situação da rota ali
era uma situação de extrema facilidade que eles poderiam atravessar, que nunca haveria uma infiltração, que não havia soldados naquela região. Então eles pulavam ali, né, pro complexo do Alemão. Ou seja, já estavam adaptados a fazer esse percurso, essa rota de fuga já era habitual deles, né? Só que aí, quando eles foram fazer nesse dia que acharam que era normal, mais um dia de confronto normal no Rio de Janeiro, se debateram com uma surpresa, que foi toda a tropa do BOPE ali em linha, só esperando o momento que eles estavam chegando. E aí, isso daí foi acontecendo várias e várias vezes. A polícia batia no começo aqui, ó, da favela, do Morro da Penha, e aí esses soldados recuavam, entravam dentro dessa serra aqui, passavam para o Morro Alemão e sem problema algum para suas vidas. E aí isso aconteceu várias vezes. E aí de repente eles armam uma emboscada, né, com o BOPE. E isso eles não estavam esperando, não era informado que o BOPE estava dentro da serra já infiltrado, que eles já estavam ali há algum tempo. Uma coisa que eu acho interessante também, que eu deixei anotado aqui, é que em diversos vídeos os criminosos, eles fazem um uso de ervas antes de um confronto com o BOPE, o que eu acho uma coisa extremamente interessante, né? Como que é tão comum, né, essa utilização da erva por eles, e como que falta ali, né, um pensamento de que isso possa atrapalhar de repente o seu raciocínio lógico no meio de um confronto com um maior batalhão. Usa uma parada dessa, perde todo o sentido, aí acha que é super-herói, aí perde a vida, né? De graça. Poderia ter se rendido facilmente ali e vida que segue. Vai ser julgado, condenado, cumprir ali a pena. Mas o cara usa umas paradas dessa. E aí perde toda a noção, aí acha que o cara vai ser o Rambo, né? O Rambo da maldade. E aí vai querer confrontar a polícia, justamente quem? O BOPE. Tático que existe no Brasil, né? Então, tudo bem, né? Eles fazem e utilizam isso daí, não acabam considerando que eles estão batendo de frente com o BOPE, ou poderão bater a algum momento com o BOPE, e aí dão risada e tudo mais. Tropa, um detalhe, olha só, o BOPE tá aqui, né? Aí uma pergunta que um inscrito me fez foi assim: poxa, Cabão, por que as Forças Armadas não atuaram? Primeiro que não tinha GLO, garantia da lei e da ordem. É necessário o presidente autorizar essa GLO, essa garantia da lei e da ordem, tá? É claro que o governador solicita e aí o presidente ele sanciona, autorizando aí essa GLO. E aí toda a tropa das Forças Armadas, elas são acionadas para poder trabalhar como polícia ostensiva. Elas começam a atuar na área, executando ali a função de uma polícia propriamente dito, tá? E aí, tropa, o cenário seria outro mais ainda, tá? Imagina, o BOPE já tá aqui posicionado, uma das tropas mais perigosas do Brasil. Agora imagina se os comandos anfíbios, os comanfes, estivessem aqui junto. Imagina que se os comandos, forças especiais do Exército Brasileiro estivessem aqui também. Imagina se as operações especiais estivessem aqui, entendeu? Área de mata. Imagina se as operações ribeirinhas estivessem aqui também. Você entendeu? As tropas voltadas aqui com mais poderio, mais efetivo e mais letalidade. Talvez até evitaríamos mais as baixas que tivemos aí, 4 baixas, infelizmente, 2 do BOPE, inclusive. Talvez até evitaríamos isso por conta de ter mais efetivo, de ter mais pessoas estratégicas, mais militares estratégicos aqui no terreno. Não teve GLO, por isso que não teve atuação das Forças Armadas, tá? Esse é um caso aí que eu queria pontuar para vocês. Sim, enfim, saíram alguns vídeos disso daí. Outra coisa que eu queria mostrar é que... Tropa, se você não deixou o like ainda, deixa o like aí, tropa. Fortalece aí, tá? E depois vai lá no canal É Guerra e se inscreva lá no canal deles pra dar uma moral, porque tá padrão demais esse conteúdo deles, digno de reconhecimento, tá? Então vai lá e se inscreva. E se chegou aqui de paraquedas também, ainda não é inscrito, se inscreva e deixa o like, que a gente sempre faz vídeo react aqui na área militar. Depois, né, dessa operação, o BOPE obviamente não recolheu os corpos daquela localidade, porque o serviço do BOPE não é esse, né? Isso seria serviço de outras forças. E isso também acaba atrapalhando a investigação. Então o local onde deveria ser preservado, ele foi mexido, e aí tem algumas conversas, né, falando que
rasgaram as roupas para justamente identificar essas pessoas como civis, meros civis e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse mérito. Exatamente, o meu problema aqui é falar, meu negócio é falar de tática do que aconteceu. Mas quero mostrar que eles mexeram, né, no terreno, e aí isso atrapalha toda a investigação. E agora que tirou os corpos do local ali, que seria a investigação original, né? não dá nem para saber se o BOP definitivamente utilizou facas no campo de batalha, se ele utilizou arma branca no campo de batalha, e se isso daí foi de dia, se foi à noite, se foi o BOP. A real que algumas imagens mostram sim, né? E eu não cheguei a olhar com muito detalhe, porque são imagens muito fortes, mas algumas imagens mostram sim que foram utilizadas de maneira intensiva armas brancas no campo de batalha, de uma maneira bem intensiva. Mas enfim, mexeram e não dá para saber exatamente, a investigação não vai conseguir concluir se isso daí foi o BOP ou não foi, ok? Só quero deixar isso bem claro. Outra coisa também é que os policiais que perderam a vida, principalmente os policiais civis que estavam aqui, os nobres guerreiros aí que tombaram na missão, meus sentimentos aí à família, minhas condolências, né? É triste. Inclusive tá tendo uma vaquinha oficial aí para ajudar os familiares, tropa. Quem quiser e puder ajudar, ajudem. A última vaquinha que eu vi foi no perfil do senador Flávio Bolsonaro. Depois você pode até ir lá, pega as informações verídicas, o Pix ali, você pode ajudar numa vaquinha. Aí você vai ajudar os familiares dos policiais que infelizmente perderam as suas vidas na missão. E atuando junto com o choque, eles foram emboscados, tá? Então isso daqui foi a tática, justamente a tática de guerrilha que eu falei lá no início do vídeo, que os criminosos, eles seguraram as posições. Então o objetivo deles não era o recuo total, tá? Eles estavam ali para enfrentar de fato as forças do Estado. Então eles ficaram e permaneceram e seguraram posições e armaram emboscadas para os policiais que infelizmente tiveram baixas aí. Então dos 4 policiais, 2 eram policiais civis, e esses 2 policiais civis, segundo algumas informações, caíram, né, no campo de batalha por conta de emboscada desses criminosos que estavam ali e fizeram contra a infiltração dos soldados da polícia. Ok, só queria mostrar isso daqui que foi planejado também. Não foi apenas uma troca de tiro comum que esses soldados acabaram caindo. E aqui eu quero destacar também, novamente, a operação do BOP para infiltrar nesse local. Porque existem pessoas olhando, existem criminosos olhando e fazendo a vigilância dessa região. Fora isso, tem diversas armadilhas e ninguém descobriu que o BOP entrou ali. Nenhum, né, 2 dias antes. Aí, tropa, aí é digno de aplausos, tá? Como que o BOP entrou numa mata onde é cheio de comunidade ao lado e não foi plotado? Me diga isso aí, velho. Nem a guarnição inteira, o batalhão inteiro que infiltrou naquela região, que é muito único o que aconteceu, tá? Então o BOP estava por aqui novamente para te mostrar, e o confronto aconteceu no meio dessa mata entre o BOP, né, e os traficantes. 2 soldados do BOP também acabaram caindo e não se sabe, né, se foi por ali, mas é bem provável que foi também na região da mata, mas nunca descobriremos. Não havia câmera, não havia nada. Falar também que graças a essa operação ter acontecido dentro da mata, nenhum civil foi atingido, não teve nenhuma baixa civil até o presente momento que estou gravando esse vídeo, porque todos os... Até agora também não veio não, né? Nenhuma informação não, graças a Deus. Assim, foi uma operação muito planejada, muito inteligente, e não teve aí uma população que sofreu no que eu diga de morrer, né? Pessoas de bem morreram, não teve. Pelo menos até onde eu sei. Se tiver alguma coisa diferente disso, comenta aí. Na mata, e foi uma baita estratégia também de colocar essas pessoas na mata para fazer uma troca de tiro ali sincera entre a polícia e os criminosos, e não ter nenhum tipo de bala perdida, não ter nenhum tipo de notícia também de civis que foram atingidos, que diminuiria muito, né, a reputação dessa operação que aconteceu ali na região do Complexo da Penha. Tropa, cara, padrão, tropa, demais aí, parabéns aí ao canal Guerra é Guerra. Inclusive, tropa, se inscrevam lá, deixa eu ver se eu até me inscrevi, já.
Já me inscrevi aqui, já deixei o like. Vai lá e se inscreva, tem 28 mil inscritos no canal dele. Ele faz um trabalho, cara, sinistro. Pelo menos esse vídeo que eu vi foi o primeiro dele. Parabéns, cara, parabéns, foi um trabalho muito top. Se você também chegou aqui no meu canal, caiu de paraquedas, se inscreva, ativa o sininho de notificação. Praticamente toda semana tem vídeo novo e eu tenho um quadro, que é esse quadro aqui, uma série de react. Então é o quadro Fuzileiro Reage, onde eu reajo vários vídeos de sugestão que você me manda. Se tiver qualquer sugestão, manda aqui também. Outro detalhe, se você quer, tá, somente para quem quer aqui, quem não quer não precisa, mas se você quer estudar para o concurso da PEMERGE, que ano que vem, 2026, vai sair o edital, eu vou deixar aqui embaixo uma recomendação de um preparatório totalmente completo e estruturado para a prova da PEMERGE. Se você quiser estudar e passar, tá aqui na descrição, comentário fixado com desconto incluso aí. Tamo junto, obrigado aí por tua audiência, por chegar aqui até o final, deixa o seu like aí no vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Ad Sumos.